Deus, minha oração é que realmente esses pequenos vídeos façam diferença na vida de vocês, que hajam muitos frutos, né? Frutos de alegria, frutos dignos de arrependimento, frutos de paz, de justiça, frutos da presença do Senhor na vida de cada um de vocês, do Senhor se manifestando na vida de cada um de vocês, tá bom? Aliás, é minha oração e será sempre minha oração a vida de cada um de vocês. Estamos aí orando, pedindo que o Senhor esteja guardando e protegendo cada um de vocês também. A gente sabe que esse momento é bem complicado e difícil, mas nós estamos falando de um Deus de poder, um Deus que tem todo o poder nas suas mãos, né? E nós vamos continuar falando, inclusive, sobre isso, né? A partir de Gênesis 21, que eu creio que seja o ponto que nós íamos começar a abordar, tá bom? Então, eu oro para que o Senhor esteja realmente guardando, protegendo e abençoando a vida de cada um de vocês e que o Senhor esteja nesses momentos para que sejam momentos de falar, dele falar conosco, né? Não do mundo, não das pessoas, mas do Senhor falar conosco. Nós vimos até o capítulo 20, então, gente, a questão toda, né, de Abraão visitando lá a terra de Abimeleque. Lá acontece aquele episódio, aquele evento em que Sara, ela é tomada por Abimeleque, né, para fazer parte do seu harém, porque Abraão mesmo fala uma meia-verdade. Nós comentamos muito sobre essa questão das meias-verdades, que na verdade são mentiras. Uma meia-verdade nunca será uma verdade, porque não existe meia-verdade, né? Toda meia-verdade sempre será uma mentira, portanto, é algo que não fica bem para um filho do Senhor. Abraão diz para Abimeleque que aquela mulher, Sara, é sua irmã. E é claro, ele não é meia-verdade porque ela é meia-irmã dele, né? E aí Abimeleque toma Sara e fica com ela no seu harém. Mas Deus a protege, Deus a guarda, nós cremos nisso. A Bíblia não é clara sobre isso, mas a Bíblia nos fala que depois, por uma intervenção poderosa do Senhor, ela é restituída para Abraão. E aí a gente entende também que não aconteceu muita coisa, ou não aconteceu nada com ela, porque ela seria mãe de uma nação, e ela deveria ser de uma linhagem intocada, pura, né? Nós entendemos isso baseado naquilo que a palavra nos coloca. Por isso mesmo, então, nós entendemos que ela veio e ficou com Abraão apenas, não dormiu com mais ninguém. Então, no capítulo 21 de Gênesis, nós temos então a história do nascimento de Isaac. E esse nascimento é um nascimento, obviamente, sobrenatural, tá certo? E ali nos versículos 1 até 7 fala, né, dessa questão toda do que aconteceu. E interessante, ali no versículo 1, o Senhor visitou. Quando o verbo visitar é usado, é interessante isso, porque sempre quando aparece essa palavra, é porque Deus quer trazer ou algum julgamento, ou Deus quer trazer uma bênção para a nação. E claro que nesse caso aqui, né, foi uma bênção. E essa bênção foi muitíssimo apreciada, obviamente, pela família. E aí diz a palavra que Sara deu à luz, né, ao seu filho, tá certo? Isso na sua velhice. Sara deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. Ou seja, aqui nós vemos o cumprimento de uma palavra, de uma promessa. Deus deu um menino para Sara e Abraão, e toda a promessa que estava ligada à aliança que se concretizaria, né, seria através desse filho de Abraão. O pai teve uma alegria muito grande de poder dar nome para esse filho e teve o privilégio, inclusive, de circuncidá-lo. Ou seja, no 8º dia, toda criança, todo neném, né, era circuncidado como um sinal da aliança que Deus estaria fazendo com aquela pessoa especificamente. Mas aqui, quando nós falamos de aliança, nós não falamos apenas dessa aliança da circuncisão, nós estamos falando da aliança que Deus tinha com Abraão, de fazer de Abraão uma nação, uma grande nação, uma nação poderosa. E a Bíblia diz, né, que quando Sara ergue a criança nos seus braços, a sua alegria foi sem limites, porque durante meses ela estava
angustiada, carregando um neném, e ali naquele momento, né, ela pôde dizer: Deus me deu motivo de riso, de alegria, e todo aquele que ouvir isso vai se rir junto comigo. Isso é muito interessante. Ou seja, para os vizinhos que moravam ali junto com ela, Deus deu motivo de muita alegria. Para Sara também era motivo de riso, porque havia uma realização. Uma mulher sem filhos naquela época era uma mulher considerada não abençoada. E então ela podia dizer: eu tenho filho, o Senhor me abençoou, né? E foi um momento grande, poderoso, inesquecível, né? De ação de graças, de alegria e de uma sagrada dedicação. Inclusive o nome Isaac significa riso, né? E aí o tempo vai passando, Isaac cresce, lá no versículo 8, né? Fala que quando Isaac foi desmamado, tá certo? Abraão então fez um grande banquete nesse dia. O processo de desmamar é algo que leva algo em torno de mais ou menos 3 anos, tá certo? 3 anos de idade. Então isso foi um acontecimento grande, legal, muito bacana. Era uma ocasião de celebração, com regozijo e com muita festa, né? E aí o menino, diz a palavra, né, que o menino foi crescendo. Mas aconteceu algo interessante, né, ali naquele momento também. Logo surgiu um problema. Por quê? Porque vendo Sara que o filho de Agar, né, ficava caçoando de Isaac, ou seja, o filho de Agar, que era Ismael, estava tirando sarro, estava lá, né, enchendo o saco daquela criança. E Sara já tinha sofrido muito por causa de Agar e de Ismael. E agora esse conflito novamente ele ressurge, né, com uma certa força. E aí, né, Sara viu que o filho de Agar tomava essa atitude, ela ficou enraivecida, ficou brava, tá certo? E ela ela assim é tomada de um sentimento intenso. A palavra hebraica para esse verbo aí, né, é muito forte. E aí então ela toma uma atitude, ou seja, qual é essa atitude? Ela pede para que essa mulher ela seja afastada, seja separada, né, deles, tá certo? Ismael também tinha promessa sobre ele, tá? Ismael também tinha uma promessa sobre ele. E talvez Sara temesse também que Abraão, porque por causa de Ismael, pudesse dar para o filho mais velho algo de uma herança um pouquinho melhor, porque afinal de contas, para todos os efeitos, Ismael era mais velho. Mas a promessa de Deus não era sobre Ismael, a promessa de Deus era para os filhos. Tá? E quando isso nos faz lembrar algumas coisas muito importantes. Deus tem promessa para você, que é filho, que é filha do Senhor. Deus tem promessa para ti. Deus não tem promessa para os outros. Deus está falando contigo, também agora, nesse momento. Deus está falando contigo. E Deus quer derramar a bênção dele sobre a tua vida. O que o Senhor pede? Que a gente caminhe caminhos de santidade, caminhos de alegria, caminhos de vida. Nesse tempo de angústia que nós estamos vivendo, nesse tempo em que talvez o contato de pessoas com pessoas não seja uma coisa assim tão forte, muitos podem vir a ser tentados, né, a tomar atitudes por sua própria conta, por sua própria iniciativa. Eu quero assim desafiar você a que você realmente tome atitudes baseadas na palavra do Senhor. Nesse tempo de isolamento, esse tempo de reclusão, use esse tempo para falar com Deus. Usa esse tempo para buscar a presença do Senhor. Eu lembro assim que na minha vida, os momentos mais impressionantes e mais gostosos que eu pude viver não foram os momentos de encontros em que nós nos reuníamos, em que a gente via, em que eu via o poder de Deus descendo. Não foram aqueles momentos de congressos, de eventos grandes em que o poder de Deus se manifestava ali, curas acontecendo ali, milagres acontecendo do outro lado, demônios sendo manifestos e sendo expulsos, né? Pessoas com enfermidades sendo curadas na hora.
Isso tudo é muito bacana, isso tudo é muito legal. Isso faz parte da nossa caminhada com o Senhor. Mas os momentos mais impressionantes que eu tive com o Senhor não foram esses. Foram os momentos em que eu estava no meu quarto, adorando ao Senhor, falando com Ele, em que o Senhor vinha de uma maneira muito especial e sobrenatural. Falar comigo, manifestar a sua presença, me dizer o que eu precisava fazer naquele dia, naquele período, naquelas semanas, naquele ano. Foram momentos esses os mais impressionantes da minha vida. Então, foram momentos em que eu estava sozinho com Deus. Por isso eu quero incentivar, animar e desafiar você a que você tenha o seu momento sozinho com Deus, buscando a presença dEle, buscando a sua face. Meu amado, se você persistir em buscar o Senhor, uma hora o Senhor virá com poder, uma hora o Senhor virá com graça, com misericórdia, e Ele vai se manifestar na sua vida de uma maneira que você nem imaginava que seria possível. Mas você precisa persistir, você precisa insistir com Deus, de ficar na presença dEle, de não sossegar enquanto Deus não estiver realmente se manifestando na sua vida. E não esqueça, isso pode durar dias, semanas, meses, não importa. Persista em buscar o Senhor, porque o Senhor, Ele tem trato com aqueles que buscam a sua face, a sua presença. Amém? Eu queria encerrar esse momento aqui. Nós vamos depois continuar falando mais ainda sobre essa questão, né? Vamos dar mais seguimento. Quero ver se a cada semana eu faço um vídeo junto com vocês, um vídeo de 10, 12, 15 minutos no máximo, mas um vídeo que você possa usar, orar junto, buscar a presença junto, tá certo? E eu agora, nesse momento, aqui do jeito que eu estou e como você está, eu quero estar orando por você, tá bom? Se você quiser, feche os seus olhos e diga: Senhor, muito obrigado, porque Tu és um Deus de poder e Tu queres nos visitar, Tu queres falar conosco. Obrigado que podemos confiar em Ti, Senhor. E obrigado, Deus, que mesmo em meio a esse tormento que nós estamos vivendo, nós temos um Deus para quem nós podemos olhar e confiar e colocar a nossa vida, colocar nosso corpo, nossa saúde nas poderosas mãos do Senhor. Eu quero declarar a bênção, cura e libertação sobre cada vida, sobre cada pessoa que estará ouvindo este pequeno vídeo. Pai, estende a Tua mão de poder, estende a Tua mão de cura, de libertação, Senhor. E permita a Deus que cada vida, cada coração possa ter um poderoso encontro contigo, Tu que és o Senhor e o autor da vida, e assim ora em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento que a gente pode ter juntos, né? E nós vamos continuar conversando, falando sobre a história, né, de Gênesis, do livro de Gênesis, porque tem muita coisa maravilhosa esperando por nós. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, e cuide de cada detalhe, né, da sua vida. Amém?